Jesus, amadinhas preciosas, sejam muito bem-vindas a mais uma live Pedras Lapidadas. Chega e não chega sozinha, traz as amigas. Vamos aguardar aí a mulherada entrar. Hoje está uma barulheira aqui em casa. Olá, Joelma. Paz do Senhor, tudo bem? Pastor Alexandre, Cibele. Pai do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Cláudia Veloso, seja bem-vinda. Joelma, tudo bem sim, amém. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem? Gostaria de pedir a ajuda de vocês para vocês compartilharem essa live, tá bom? Compartilhar essa live, me ajudar a distribuir, né, para mais pessoas. Quando vocês vão aí mandando no direct, eu vou aqui me organizando. Hoje é dia que o Lucas tem aula de violão em casa, então vocês vão escutar talvez música no fundo, violão, gente falando, que ele está tendo aula de violão. Edna, seja bem-vinda. Amém, Cláudia. Compartilhe aí, meninas. Vou aguardar só mais um pouquinho para ver se as meninas chegam. Que o Instagram, ele não entrega muitas das vezes por questões de não ter muita movimentação, né? Fiquei bastante tempo sem fazer live. Então, ele perde essa capacidade de enviar mensagem. Júlia Oliveira, paz do Senhor, Júlia, seja bem-vinda. Essa Júlia é da Taína? Acho que não, né? Meninas, se vocês me cumprimentarem, me dar paz do Senhor, e eu perguntar, ou eu não conseguir reconhecer quem vocês são, corresponder, é porque a fotinho fica bem pequena para mim, e eu não consigo ver na totalidade quem é. Então, geralmente as pessoas que estão mais assíduas, as pessoas que sempre estão presentes, eu consigo lembrar mais, tá bom? Mas sintam todos amados, sejam todos bem-vindos. Patrícia, paz do Senhor. Vânia, seja bem-vinda, Vânia, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Gleislaine. Aí, como eu estava falando, meninas, a live, ela começa a não entregar, né? O Instagram não entrega. Aí eu preciso que vocês compartilhem. Compartilhe com todo mundo. Vânia, se você puder, avisa lá no grupo que nós já estamos ao vivo, no grupo da mentoria. Rosimeire, seja bem-vinda. Taína, paz do Senhor, amadinha preciosa. Boa noite. Depois eu preciso mandar para você, tá? Eu achei uma foto nossa num congresso. Já passaram-se alguns anos já, hein? Janaína Maiara, paz do Senhor, Janaína. Seja bem-vindas, meninas. Vamos compartilhar essa live. Vou esperar só mais uns minutinhos. Que horas são aí no relógio de vocês? A internet minha aqui às vezes está um pouco... Achei, tá, eu tirei um print. Meninas, compartilha essa live, fica aí. Que hoje é um tema bem pontual. É um tema bem pontual. 8h11. Obrigada, Rô. Então tá igual o meu. 8h15. Amém. Vamos orar para começar a nossa live? Né? Já chegamos aqui, vocês já chegaram. Vamos orar porque hoje nós vamos falar de um tema bastante atual, um tema bastante específico, porém não é um tema muito agradável de se tratar, né? Sempre que nós vamos ser confrontados pela palavra, é desafiador, mas que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, abra
os teus ouvidos espirituais, para que você possa, em profundidade, receber essa preciosa semente. Amém? Vocês estão aí? Aperta o coraçãozinho, sinaliza, para eu começar a orar. Como eu tive que fechar a porta aqui, às vezes eu fico preocupado da internet. Tá ruim vocês não estarem me ouvindo ou ter travado tudo e eu não tô sabendo que travou. Não travei não, né? Tô aí ainda, né? Paz do Senhor, Ariadne. Amém, meninas? Fala comigo, por favor, me ajuda. Não travou não, vocês estão aí, né? Paz do Senhor, Nailza. Amém, vocês estão aí, amém. Então, de vez em quando, vocês mandam alguma coisa, você escreve alguma coisa para eu ver que não travou, tá? Porque eu tô com a porta fechada e eu fico preocupada com a internet. Então, vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Se você puder, ore. Se você puder, peça ao Senhor para que os seus ouvidos sejam abertos. Peça para o Senhor abrir o seu entendimento. Peça para o Senhor me proteger, proteger a minha casa, a minha família, proteger o meu lar, que estou aqui como um instrumento de Deus, né? Tudo vem dele. Não, estou acabando de arrumar meu cabelo. Amém. Tudo vem dele, tudo é para ele. Então eu sou apenas um instrumento. Amém, meninas? Vamos orar. Papai querido, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Quero te louvar, Senhor, por mais um dia, Pai, de poder estar aqui nessa live, nessa mesa espiritual, na qual nós estamos, Senhor, assentadas, juntas com o Senhor, que eu creio que nós estamos assentadas junto com o Senhor, conforme a palavra diz que estamos assentados nas regiões espirituais com Cristo. Estamos, Senhor, nessa mesa, nesse banquete espiritual, para alimentarmos, Senhor, da Tua palavra, que é a verdade. É sobre a Tua palavra, Senhor, que nós precisamos ser guiadas, conduzidas, ensinadas, pastoreadas, Senhor, admoestadas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fluir através da minha vida. Todas essas famílias, todos esses lares, Senhor, que abriram a porta para eu entrar, eles não me recebem, mas recebem a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um deles. Que essa casa que abriu as portas para me receber, receba a paz do Senhor Jesus, receba a paz sobre a tua casa, que a paz de Cristo repouse no teu lar, repouse sobre a sua família, repouse sobre a sua vida. Senhor, nos cerca com a tua presença, que ao redor, Senhor, da minha casa, ao redor, Senhor, da minha família, um muro de fogo, Senhor, nos protegendo, Pai, nos escondendo contra as astutas ciladas do inimigo, Pai, com os ataques, os aguilhões, os dardos inflamados. Que o Senhor seja, Pai, o nosso escudo, o nosso broquel, que estejamos escondidas em Ti. Que o inimigo, Senhor, ao nos procurar, não nos encontre, Senhor. Cega, Senhor, o adversário, o inimigo da nossa alma. Estamos em constante luta, estamos em constante batalha espiritual. Senhor, mas que o Senhor seja o nosso general de guerra, Pai, nos concedendo a vitória, é que eu te peço, crendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meninas? Já oramos, já nos conectamos com o Pai, já nos ligamos ao Senhor e agora nós vamos meditar na palavra. Vamos aí caminhar dentro da palavra do Senhor. E o Senhor trouxe um tema para o meu coração, meninas. Um tema assim, que muitas pessoas às vezes vão ficar bravas comigo. Pai do Senhor, Bianca, talvez quando você começar a escutar, você vai começar a ficar irritada, você vai começar a ficar nervosa, vai vir na sua mente assim, nossa, quem que essa mulher pensa que ela é? Ela pensa que é Santa Rona, ela pensa que ela é quem para falar desse jeito? Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive testemunho de meninas que falaram assim comigo, que quando elas estavam me ouvindo, elas começaram a ficar irritadas, pararam de me ouvir, pararam de me seguir, e depois elas voltaram. Depois elas voltaram e permaneceram e cresceram e o Senhor fez maravilha na vida delas. Por quê? Porque a palavra, ela confronta. Paz do Senhor, Gisélia.
Seja bem-vinda. A palavra, meninas, ela nos confronta e a palavra, ela é fogo que nos refina. E o Senhor trouxe um tema bem específico, bem pontual. Estamos agora no Natal, estamos aí na época de final de ano, a época que mais é contada a mentira. É a época onde a mentira ela está assim de uma forma fluida, descarada, está disfarçada. É nessa época, Pai do Senhor Elianai, é nessa época que nós vemos mais a manifestação dos filhos das trevas. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Então existe uma paternidade espiritual debaixo de todos aqueles que estão envolvidos na mentira. E o Senhor me conduziu hoje dizendo a mentira fantasiosa. Estamos vivendo um mês e a cada mês no mundo acontece algo comercial. É coelhinho da Páscoa, entre outros que as pessoas fazem. Mas especificamente estamos no Natal. E o Natal no mundo, ele é distorcido. Ele é distorcido. E a mentira é anunciada. Infelizmente, muitos cristãos estão aderindo a essas mentiras. E nós precisamos aprender o que a palavra do Senhor nos orienta em relação à mentira. Hoje eu quero falar sobre algo que parece pequeno, parece inocente, parece uma tradição, mas pode estar plantando uma raiz de mentira dentro da sua casa, dentro do coração dos seus filhos, dos seus netos e dos seus sobrinhos. Parece inocente, parece só uma tradição, mas você pode estar plantando, nós podemos estar plantando uma semente da mentira. E nós vamos olhar, meninas, e basear em alguns textos bíblicos. Colossenses 3:9 e Apocalipse 21:8 serão os primeiros que nós vamos ler. Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Prestar atenção? Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem. Em Apocalipse 21:8, a palavra diz: quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Vocês conseguiram prestar bastante atenção essas primeiras palavras que nós lemos? O Senhor, ele não faz curva. O Senhor é reto. A palavra do Senhor, ela é reta. Ela não faz curva para me agradar, te agradar. Ela é reta. Ela é uma flecha bem afiada, bem certeira, bem polida, que não faz curva para satisfazer a minha ou a sua vontade. A verdade é que quando nós trazemos tudo isso para dentro do nosso lar, Papai Noel, doente, elfo, acho que é isso que chamam os ajudantes do Papai Noel, elfo, tudo isso é uma grande mentira. E nós não podemos, se você escolheu ser filha de Deus, é uma escolha. Eu estou falando aqui com filhos de Deus. Se você decidiu ser filha de Deus, nós vamos ter que trilhar um caminho muito caro. Nós vamos ter que trilhar um caminho de separação, um caminho de renúncia, mas não uma renúncia que eu imagino que eu deva fazer. É uma renúncia baseada nas Escrituras. É uma renúncia onde nós olhamos a natureza divina, o seu caráter, tudo aquilo que ele é, e a partir daí nós vamos fazer nossas escolhas para que a nossa vida caminhe em santificação. Então todas as nossas escolhas, elas
a partir do momento que você decide ser filha de Deus, elas vão ser para ser condizente com o teu pai, ser condizente com o caráter do seu pai, ser condizente com a natureza, com tudo que diz respeito ao Senhor. Então não é mais se você acha que isso não tem nada a ver. Ah, para mim não tem nada a ver eu pegar, colocar o Papai Noel no pé da minha árvore, colocar ele dentro da minha casa, aquele boneco. Para mim não tem nada a ver, é só uma brincadeira com as crianças. Eu já até falei para os meus filhos que Papai Noel não existe, mas eu faço uma brincadeira, é uma tradição. Meninas, vamos ter que tomar muito cuidado. Eu sei que talvez você não vai gostar de ouvir, mas eu preciso falar. A criança, ela aprende a confiar nos pais. E pais cristãos não podem brincar com a verdade. As crianças, os filhos, eles acreditam nos seus pais, confiam nos seus pais. E os pais que são cristãos, eles não podem brincar com a verdade. Isso mesmo que você está ouvindo. Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre tudo isso, sobre o Papai Noel, doente, todas essas narrativas criadas para as crianças e como isso confronta a palavra e como isso confronta a verdade. Em Colossenses 3:9 nós lemos: não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem. Perceba que a mentira não é compatível com a nova vida em Cristo. Não mintais uns aos outros. A prática da mentira. E talvez você fale assim, eu não minto, eu já estou liberta. Mas quando você fantasia, quando você cria fantasias para os seus filhos, quando você cria fantasia para os seus netos, é uma mentira. Que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento nosso nessa noite. Para que nós não sejamos como aqueles que o Senhor dizia, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem. Que nós não sejamos como os nossos ídolos. O Senhor diz que aqueles que seguem os seus ídolos, adoram os seus ídolos, se tornam como seus ídolos. Então os seus ídolos, eles não podem entender. Os seus ídolos, eles não têm ouvido para ouvir. Eles não têm olhos para ver. Então que nós não fiquemos idolatrando uma tradição a ponto de não ouvir o que a palavra nos ensina, a ponto de não escutar aquilo que está desagradando ao Senhor. Eu sempre falo para vocês, o Senhor é santo e isso ninguém vai poder remover dele. Podem falar o que quiser, mas aquilo que ele não tolera, não tolerava no passado, ele continua não tolerando hoje. E eu quero que vocês entendam que Deus não vai olhar para mim e vai falar assim, Roberto, eu entendi, filha, que você queria só brincar com o Lucas só, eu entendi. Não, com o Senhor é sim, sim ou não, não. Ele não faz curva, ele fala, não, você conhece a minha palavra, você é minha filha, mas você negociou a verdade. Você negociou ser firme. Encarregar, sabe por quê, meninas? Porque esse ensinamento, esse princípio na minha vida, me separa de muita gente. E não é fácil. Por que me separa? Porque eu quero? Não, porque as pessoas não me toleram. Ela é chata. Ai, Santa Rona. Você viu ela falando do Papai Noel? Nossa, que ignorância, a santa. Então as pessoas não se aproximam, mas elas não entendem o quê? Que isso é princípio. Baseado na onde? No meu entendimento? Não. Existe um manual. Agora eu sou filha de Deus, vivo aqui na terra. Como eu tenho que viver aqui na terra, Pai, para te agradar? Porque o teu reino não é deste mundo. A minha cidade, a minha morada não é aqui. Eu sou peregrina aqui. Então qual é o manual da cidade que eu vou entrar? Qual é o manual, Senhor, da onde eu vou reinar com Cristo? Qual é o manual? E nós pegamos a Bíblia. E começamos a entender que a Bíblia é uma bússola que está nos levando para a Nova Jerusalém. Que a palavra do Senhor é aquela que está nos levando para um lugar onde a mentira não vai entrar. O coxar em dois pensamentos não vai entrar. Pensamento dobre não vai entrar. As meias verdades não vão entrar. Não vão entrar. Então é um discurso difícil para quem escuta e que está com o coração fechado, é difícil. Mas para os filhos de Deus não é difícil. Para os filhos de Deus é deleite. É tão gostoso quando você conhece o coração do seu pai
E o Pai revela para você o coração dele. Para os filhos de Deus é deleite. É deleite. Nossa, olha o coração do meu Pai, olha o tesouro que eu acessei. Eu descobri um tesouro no coração do meu Pai que eu não sabia. Então, para os filhos é deleite, mas para os bastardos é horrível ouvir isso. Aqueles que não são filhos, aqueles que não gostam de ser alinhados, gostam de viver a sua própria vida, sobre os seus próprios pensamentos, suas próprias condutas, os seus achismos, sobre aquilo que eles pensam que devem fazer. Mas não é sobre o que eu penso, é sobre quem ele é e o que lhe agrada. E a palavra diz, não mentais uns aos outros. Perceba que a mentira não é compatível com a nova vida em Cristo. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram. Quando o Senhor fala que as coisas velhas se passaram, o Senhor está falando de hábitos, atitudes, comportamento, pensamentos, alianças, as coisas velhas que não eram compatíveis com a minha natureza, filha, com a minha santidade, passaram. Agora é tudo novo, então eu vou ter que aprender tudo de novo, pai? Vai ter que aprender a viver, filha, porque agora você tem uma nova vida. Como uma criança, você vai ter que aprender a andar. Como uma criança, tanto que nós vemos nas escrituras, acho que Pedro que fala, eu queria dar um alimento sólido a vocês, porém eu ainda tenho que dar leite para vocês. O leite é para criança. Então, assim, já era para vocês estarem adiantado no ensinamento, já era para vocês estarem ensinando outras pessoas, porém vocês estão atrasados na maturação, vocês estão atrasados na maturidade. Eu queria mostrar mais para vocês, mas vocês estão atrasados. E por que nós ficamos atrasados? Por falta de relacionamento, por falta de entrega, por falta de posicionamento. Nós ficamos atrasados pelas distrações do caminho, ficamos distraídos no caminho com tantas coisas e acabamos deixando de conhecer o coração do Senhor. Então, a mentira agora já não é mais compatível com a sua vida em Cristo. Então, que nessa noite você possa pensar, será que nessa época de Natal, dentro do meu lar, não tem um altar de mentira? Não tem um altar da mentira? Não tem aí um Papai Noel aí para as crianças se alegrarem? Não tem um elfo pendurado em algum lugar? Não tem um duende, um discurso? Não tem um discurso aí fantasiado? Não é sobre mentiras grandes, mas é qualquer mentira intencional, mesmo que pareça inofensiva. Parece inofensivo. Parece que aquilo não está ferindo em nada, mas está ferindo um princípio, um padrão. Em Apocalipse, quando nós lemos... Obrigada, pastor, foi Paulo, né? Eu acho que eu confundi com alguma carta de Pedro, que eu acho que ele fala também a respeito disso. Aqui, ó, leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Quando o Senhor me deu esse tema, eu falei, Senhor, será que eles podem suportar essa verdade? É tão certo quando eu vou ministrar na igreja, que o Senhor entrega uma mensagem para mim, eu entendo que na igreja nem todo mundo está pronto com alimento sólido. E nós vemos que Deus derrama uma porção, né? E às vezes tem uns que ficam assim maravilhados, aquela palavra de correção, aquele jabá, aquela feijoada, e eles ficam maravilhados com aquilo que Deus entregou. Outros já saem de cara feia, né? Já saem entristecido, não entendem. Então, no mesmo local tem as crianças e tem os adultos, né? Com mais resistência para entender aquilo que Deus está falando. Vocês não podem suportar, mas que hoje, nessa noite, você seja capaz de suportar essa verdade. Que você possa suportar. Eu sei que talvez na sua igreja tem lá uma árvore de Natal, tem o Papai Noel, tem... Mas se você entrou agora, Cláudia, é agora mesmo que eu tô falando, você vai entender. Talvez você vai olhar e vai ver, até no meio dos cristãos, alguém que você tem referência, colocando Noel, colocando duende, colocando um discurso só para brincar com a criança. É sobre isso que eu estou falando. Cuidado com essa postura que parece inofensiva, mas ela não é. O Senhor diz, não mentais. Se é mentira, meninas, não é negociada.
Ela não pode ser negociada. Ah, é só uma brincadeirinha. Mas é mentira? É mentira. Ah, mas é só uma coisinha, só para criança. É uma mentira. O que é isso? É mentira? É mentira. Não adianta você me justificar para Deus, colocar uma maquiagem, colocar um pó, colocar uma base, para querer explicar aquilo que é mentira, que é uma fantasia. E o Senhor diz que todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. É o estilo de vida, não um erro momentâneo, pois a mentira não é brincadeira. Será que falar de Papai Noel doente, colocar dentro de nossas casas, é só uma brincadeira? É só uma fantasia? Não, não é. É uma formação. Você está formando ideias, pensamentos. Você está formando. Você está comunicando uma mensagem. Ninguém passa desapercebido diante de um posicionamento. Você sabia que até uma pessoa que não se posiciona, ele influencia? Mesmo quando ele não se posiciona, ele está influenciando alguém. E quando, nessa época, meninas, é muito perigoso. Porque tudo é muito bonito. Tudo é muito lindo. E alguém que tem criança pequena, alguém que tem netos, precisa tomar muito cuidado com isso. Não adianta você falar assim, é que eu quero fazer conexões emocionais para guardar na memória. Você pode fazer todo o Natal na tua casa, mas sem esses ídolos. Você pode fazer a beleza do Natal sem esses ídolos, sem essas mentiras, sem negociar. Sem negociar. Isto é formação. Quando os pais criam uma narrativa falsa, nós vemos os pais criando uma narrativa falsa. Ah lá, o Papai Noel. Ai, olha só o elfo, hein? O elfo está te observando. Quem que é o elfo? Eu não sabia. Fui aprender o que era. O elfo é o ajudante do Papai Noel, que é o vulgo doente, eu acho, né? Ele é aquele que observa para ver se a criança está tendo bom comportamento e a partir de então o Papai Noel vai trazer o presente. Olha que história, que narrativa mais mentirosa. E tem pessoas que estão debaixo dessa narrativa. E elas estão achando que é só uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira. Porque está ferindo a palavra de Deus. Está ferindo o coração do Senhor. E nós, como pais cristãos, como uma família cristã, não podemos negociar com a mentira. A mentira, ela é mentira. Duende. Ela é mentira. Então, assim, você ensina para os seus filhos, não minta para o pai e para a mãe. Só que você está formando dentro do coração deles o quê? Você pode mentir, desde que seja de brincadeira. Estamos falando agora no âmbito psicológico. Você pode mentir, desde que seja uma mentirinha de brincadeira. Porque eles até sabem, alguns, falam assim, não, mas eu já falei para o meu filho que ele sabe que o Papai Noel não existe. É a mesma coisa do Lucas. O Lucas, eu falo para ele, já aprendeu isso. Aí eu vou pôr dentro da minha casa e o Lucas fala, não, mas o que é isso? Aí eu falo, não, é só uma brincadeira, é só para enfeitar, só para ficar bonito. Então você imagina a mente do meu filho. Teve uma vez, meninas, que eu tive uma experiência com o Senhor, bem no começo da minha conversão. Talvez ele seja útil, essa informação, para edificar a tua fé. Mas eu quero te dizer que tudo isso que eu falo para vocês, meninas, talvez pareça muito louco, muito sem sentido. Para muitos aqui. Parece ser algo radical. Porém, quanto mais você mergulhar na intimidade, na oração, nas escrituras, meninas, isso é tão básico da sã doutrina. É a mesma coisa de você levantar e escovar o dente. Isso que eu estou falando para vocês é o básico da sã doutrina. É o básico. Eu não estou falando nem de coisas profundas. Estou falando do básico, do arroz com feijão. Aquilo que qualquer cristão que nasceu de novo em Cristo entende, discerne. Mas para muitos, nascer de novo em Cristo é aceitar Jesus lá na igreja e ir embora, voltar para casa e ficar assistindo Big Brother.
fica com o mesmo estilo de vida, fica na mesma preguiça espiritual, fica sem mudança de caráter. Eles acham que nascer de novo é descer no tanque pecador, sair do tanque molhado, ir para o culto, participar de uma igreja, só que quando ele volta, ele não tem vida de oração, não tem uma vida debruçada nas escrituras, não tem interesse em conhecer o coração de Deus, passar horas com o Espírito Santo, porque não adianta só ler a palavra, porque senão você vai só ler um livro. Não é para você ser, vou ser teólogo, mas um teólogo sem graça. Sem a graça é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe, é triste demais ver alguém tão profundo nas escrituras em cima do altar, falando versículo de cor, de trás para frente para trás, mas o Espírito testifica que ele não tem graça. A graça, a autoridade, a unção que só carrega quem gasta horas aos pés do Espírito Santo. Horas chorando, dias de jejum, constância nas disciplinas espirituais. Só quem construiu este lugar não é só debruçar sobre os livros, é estar com o Espírito Santo, andar com Deus. Andar com Deus. Então são coisas básicas que aqueles que nasceram de novo já deveriam entender. Não é uma fantasia, não é uma brincadeira. É formação. Você está formando ideias, pensamentos, você está formando princípios dentro do coração dessas crianças. E o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. O inimigo da nossa alma, ele só precisa de uma legalidade para ele entrar. Ele precisa de algo que lhe pertença para que ele entre dentro dos nossos lares. Então, quando você coloca um duende, um elfo, um Papai Noel, você está abrindo no mundo espiritual uma porta, dizendo, seja bem-vindo, Satanás. Pode entrar, que a casa é tua. Por quê? Porque aquilo lá é mentira. E eu coloco isso dentro da minha casa. Então eu estou dizendo, pode entrar. Aqui na minha casa também tem lugar para mentira, para fantasia, para o engano, para as meias verdades. Não é brincadeira, meninas. Não é brincadeira. Então quando você lança isso sobre o coração de uma criança, ela recebe o fundamento. Essa criança, ela está sendo fundamentada por esses pais. Então, se minha mãe fala que não tem nada a ver o Papai Noel, que é só uma brincadeira, Pai do Senhor Eliette, que se o Papai Noel é só uma brincadeira, que não tem nada a ver, olha, vamos ver se você vai se comportar, vamos ver o que o Papai Noel vai te dar esse ano. Roberta, é só para brincar, é só para guardar memórias. Não faça isso, minha amada, porque o Senhor, ele não negocia. É mentira? É mentira, Roberta. Eu falo para você, essa narrativa é verdadeira? Não. Então ela é o quê? Mentirosa. Então não aplique essa mentira. Não faça isso. Não amaldiçoe os vossos filhos, os vossos netos. A criança pensa assim, se o meu pai disse, isso é verdade. Se a minha mãe falou, eu acredito. Mesmo se os pais dizem que aquilo não existe, cria uma confusão na mente da criança. Uma semente é lançada dentro do coração da criança. Qual semente? A semente da mentira. Eu sei que Papai Noel não existe, mas eu posso fingir que sim. Eu sei que ele não existe, mas vamos fingir que ele existe? Vamos brincar, vamos entrar nessa atmosfera de Papai Noel, de duende, de elfo. Vamos entrar nessa atmosfera? Pai do Senhor, Mari, que saudade. Vamos entrar nessa atmosfera? Então, assim, eu sei que isso não existe, mas vamos fantasiar? É uma porta, meninas. A palavra ela é reta. Não mentais uns aos outros. Não tenha como base, não sustente nenhum tipo de mentira na vida de vocês. Não sustentem. Talvez tudo isso, eu ia contar, né? De algo que eu falei que eu ia contar no começo da minha conversão. O que eu ia contar para vocês? Eu ia contar alguma coisa. Já que eu lembro. É TDAH, gente. Se eu paro para falar oi, eu esqueço de tudo. Eu vejo uma borboleta voando e eu saio atrás da borboleta. Vou atrás da borboleta. Já que eu lembro, se o Espírito quiser me lembrar, ele vai me lembrar. Vamos lá. Nós, filhos de Deus, fomos chamados para a verdade.
Nós fomos chamados para a verdade. Em Colossenses diz, já se despiram do velho homem, do velho, ou seja, antes vocês mentiam, agora vocês não mentem mais. Isso não existe mais no coração de vocês. Agora a verdade deve ser o nosso estilo de vida. Dizer a verdade. E dizer a verdade, às vezes não, eu acho que é bem difícil sempre. Quando alguém pergunta para você, gostou da comida? Você não gostar e falar assim, ai, gostei. Gostou? Não gostei. Eu fui hoje arrumar meu cabelo, daí a moça falou, você gostou? Eu falei, não gostei. Isso impacta as pessoas. A verdade traz impacto, porque as pessoas estão habituadas na mentira. Verdade é que muitas das vezes estamos dentro da igreja cheio de mentiras. Chega um irmão e pergunta, tá tudo bem com você? Ai, saudade, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá nada. Tá tudo quebrado. E nós dizemos que está tudo bem. Nós estamos acostumando a viver de mentira. Estamos acostumando. E tudo no mundo está cooperando para que isso se torne algo natural. É tão certo que as pessoas estão ficando doentes por conta da mentira. Elas entram dentro de jogos e acessam aqueles conteúdos e de repente eles estão matando as pessoas na rua porque eles acreditaram naquela mentira. A mentira foi tão presente que aquilo virou realidade dentro da vida deles. Eles se tornam o personagem do jogo. De tanto que a mentira foi colocada dentro da mente dele, que é aquilo que era o certo, que é assim que se comporta. Eles já perdem o senso da realidade, o que deve ser, o que não deve ser, como tratar uma pessoa, como tratar um ser humano. As pessoas estão ficando doentes. As pessoas já não sabem mais se relacionar, não sabem dizer bom dia, sabem dizer boa tarde, muito obrigada, com licença, por favor, você pode me ajudar? As pessoas não sabem. Vive cada um dentro do seu mundo, dentro da sua fantasia. Muitas das vezes postam coisas que não são verdadeiras, pega lá uma Bíblia, abre, pega um devocional e fala, meu momento devocional, fecha, não ora, não lê Bíblia, não poste, não faça para postar. Poste o que realmente você faz. Se fosse para você postar a sua vida de verdade, você tem coragem? Você tem coragem de mostrar a sua indisciplina? Você tem coragem de mostrar o quanto você gasta horas no celular, nem olha na Bíblia, o quanto a sua Bíblia está aí jogada no canto, o quantos anos você é crente e ainda não conseguiu se libertar de um pecado tão básico, de um hábito de mentir, das novelas que você assiste, dos Big Brother, dos filmes que não glorificam a Deus, das séries que você gasta seu tempo em coisas seculares. Será? Será que nós estaríamos postando isso? Mas muita coisa é mentira. Muita coisa gerada em fundo de inteligência artificial, a pessoa não está naquele local, aquele local não existe, aquela árvore que postou que está na casa dela não existe, é inteligência artificial. Então, o mundo está sendo preparado para a mentira, o mundo está sendo preparado para as pessoas se habituarem com a mentira. Quando fazemos isso, fazemos com que a mentira se torne algo normal, pois era uma brincadeira. Então a criança, aí você fala, Roberta, mas eu tô aqui, eu vivi a vida toda, meu avô, minha avó, era uma delícia, eles se vestiam de Papai Noel, eu tô aqui, né, tô aqui inteira, não me corrompi, não virei bandida, não virei uma prostituta. Agora essa ideia de ficar aí falando que não posso fazer isso, que isso e aquilo, amada, eu não estou falando se você ainda não colheu as consequências. Talvez tenha até hoje gente que vai viver a vida do jeito que quer. Vai ficar no poder, vai ficar esbanjando, vai parecer que está tudo ok. Mas vai chegar o dia da prestação de contas. Não pense que porque nada aconteceu ainda, Deus está te aprovando. Não pense. Não pense porque nada, aí, tá vendo? Eu tô aqui, tô na igreja, eu vou na igreja, né? Sou evangélica, e tá tudo bem, meu marido vai na igreja, a gente é crente, não aconteceu nenhum problema. Não pense que vai tudo bem, porque o grande dia chegará ainda. Só porque não aconteceu nada com você. Nós não podemos nos pautar nisso. Ah, tá indo tudo bem, então Deus está me aprovando. Vai chegar o grande dia, onde tudo vai ser revelado. O Senhor diz, muitos serão os últimos. Os primeiros serão os últimos a entrar no reino de Deus. Muitas prostitutas, muitas pessoas improváveis
vão entrar. E muita gente que achou que ia entrar, não vai entrar. É forte isso. Não se paute, não se estribe nos seus pensamentos. Não fique levando para frente esses princípios tortuosos. A mentira é mentira. Agora, a verdade deve ser o nosso novo estilo de vida, como eu já falei. Cristãos não modelam uma fantasia, mas cristãos modelam o caráter. Os cristãos, de verdade, vão modelar o caráter. Todos esses personagens fantasiosos, eles roubam a glória de Deus. Quem recompensa não é o Papai Noel, é Deus. Quem vê o comportamento, quem observa a nossa vida para uma futura recompensa, não é o doente, não é o elfo, é o Espírito Santo de Deus. Não tiremos Jesus do centro, não tiremos a palavra. Não existe mentira do bem. A mentira do bem ainda é mentira. A mentira para ver o olhinho da criança, a inocência sendo tocada pela mentira. O Senhor diz, ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai daqueles, melhor era colocar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no meio do mar. Ou seja, já está plantando no coração inocente a mentira. Já está plantando nesse coração, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçarem. Cuidado vocês que têm filhos pequenos, crianças puras, inocentes, porque Deus vai pedir conta de tudo que foi plantado, semeado, e não é o que você pensa. Não é o que a escola ensina, não é sobre isso, é sobre a palavra, é sobre o coração do Senhor. A palavra do Senhor fala de um momento onde o pai de Sansão, ele pede para que o anjo volte, e ele faz uma pergunta, que ele aparece para a mãe de Sansão, ele dá a mensagem que ela ia ficar grávida. Mas o pai não estava, ela conta para ele e fala para ele voltar, que eu quero falar com ele, se ele aparecer de novo. E isso acontece. O anjo aparece para ela de novo e ela fala, volta, né? Fala para o marido que ele voltou. E esqueci o nome dele agora, o nome do pai de Sansão. Me ajuda isso, vocês aí. Mas o importante não é o nome dele, o importante é que o pai de Sansão vira para esse anjo e fala assim, nós queremos saber como nós devemos criar esse menino, como nós vamos educá-lo, como que nós devemos cuidar dessa criança. Este é o princípio. Apesar de estar na barriga dela, ser o filho, ele entende que haveria uma instrução pontual na vida daquele filho. E aquele anjo começa a falar, a sua esposa, toma cuidado para que ela não beba bebida forte, para que ela não faça isso, não faça aquilo. Ele já estava sendo separado desde o ventre. Antes mesmo dele nascer, a mãe dele já tinha que ter uma vida de separação. De separação. Olha que forte isso. Para que o filho fosse preservado, a mãe de Sansão precisou se santificar. Para que o filho fosse preservado, a unção dele fosse preservada, aí você fala, mas lá na frente ele fez besteira. Mas não estou falando lá na frente, eu estou falando que cabia a ela. O que cabia a ela como mãe. O que cabia a ela como mãe? Se posicionar. Como mãe, ela ia precisar se separar. Todo mundo estava bebendo bebida forte, ela não. Todo mundo estava chupando o fruto da vide, ela não. Todo mundo estava fazendo tudo o que queria, ela não. Porque ela estava protegendo o que o filho precisava carregar. Então hoje, os seus filhos, talvez espiritualmente, estão olhando para vocês com os olhinhos, pedindo socorro, porque eu estou perdido nessa geração. Porque eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é fantasia. Eu posso brincar e mentir, eu posso brincar com o elfo, com o Papai Noel. Quem sabe daqui a pouco ela acha que o adulto também pode brincar com o corpinho dela. Um pedófilo se apresenta, toca no corpo da sua filha e ela vai achar, será que isso é mentira? Será que pode? Porque ele é um adulto. Os adultos sempre falam a verdade. E ela não vai entender que aquilo é uma mentira. Que aquilo não é uma brincadeirinha do vovô, que aquilo não é uma brincadeirinha do tio, que aquilo não é uma brincadeirinha, que aquilo é um abuso.
E você precisa despertar. E você precisa plantar no coração dos seus filhos aquilo que é correto. Essas palavras estão sendo tão direcionadas porque chega uma hora que achamos que somos o que as pessoas dizem a nosso respeito, como ser chamado de fanático, mas sempre permaneci no que aprendi. Isso é comum, isso é básico, né? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, meninas. Eu creio que eu estou falando aqui para pessoas cristãs. Você nunca vai ver eu chegando no meio de pessoas cegas espiritualmente falando sobre isso. Porque é como jogar pérolas aos porcos. Ele não entende o valor daquilo que eu estou entregando. É jogar muitas coisas preciosas para porcos. Então, muitas das vezes, nós temos que nos calar. Então, às vezes, você entra até na casa de crente, você entra até na casa de cristãos, mas você se cala. Por que você se cala? Porque você discerne que eles não entendem a preciosidade do que você carrega nos seus lábios. E se você lançar essa palavra, é como lançar pérolas aos porcos. Eles vão sujar aquilo que é precioso. Fanática. É santarrona. Que mensagem é essa? Ai, a santa. Vamos ver até onde a santa vai. Olha, debochando daquilo que é santo, daquilo que deveria ser referenciado. No mínimo, as pessoas deveriam ser o quê? Inteligentes. Ao invés de se protegerem no ataque, elas deveriam, deixa eu ver o que ela está falando que faz sentido. Deveriam lá pegar a Bíblia, deveriam estudar, deveriam examinar as escrituras, mas são preguiçosas, sonolentas, amantes de si mesmo, presunçosas, irreconciliáveis, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Amam a si mesmos, os prazeres. Eu quero fazer, não, é o que eu penso, que eu acho, não, porque eu vi fulano fazer, ainda que eu veja a mulher que eu mais admiro, que carrega a presença de Deus, ela fazer algo que o Espírito acenda dentro de mim e fala, isso não, Roberto, isso não provém de mim. Eu não vou olhar para ela e vou fazer tudo que ela está fazendo, só porque ela está lá sendo influência, só porque ela está no topo no meu país. Ai, tudo que ela fala, então eu posso fazer, porque ela faz, ela assiste, ela ouve, então de certo é certo. Não, não sejam assim. Busquem a presença do Espírito Santo. Não sejam conduzidos por pessoas, sejam conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Questione as minhas palavras. Vai para a presença do Senhor, pega a Bíblia, fala, eu quero ver o que essa Roberta aí está falando. Pai, aonde está escrito sobre a sua santidade? Vai cavar, pega a enxada, pega os instrumentos, vai cavar. Você não precisa receber tudo que eu estou falando. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai estudar, vai ver. Vai desenvolver intimidade com o Senhor. Não engole tudo que eu falo, não. Questione tudo que eu falo. Olhe e fala, Senhor, isso faz sentido o que a Roberta está falando? Nunca pensei nisso. Nunca olhei para esse lado. Seja uma pessoa inteligente. Não seja como esses monstros que estão sendo gerados na nossa geração, que não param para conversar, não param para pensar, não param para ouvir, não pega a Bíblia, deixa eu ver se faz sentido isso. Mas são guiados por cegos. Um cego guiando outro cego. Aí quando você percebe, o que está acontecendo? Senta na mesa. Olha a mesa. Aí na mesa tá a amiga, tá a avó, tá a tia, tá não sei quem. Tá a família. Vocês viram a live da Roberta? Misericórdia, você viu que nada a ver. Você viu que ela... Ai, também concordo, que ridículo. Aí o que é? Urubu só anda por urubu. Aí você traz para perto de você só pessoas que pensam como você. A gente começa a trazer pessoas para perto de nós que só pensam aquilo que a gente gosta de ouvir, que massageiam o nosso ego, que concordam com as nossas atitudes. E você não senta nas mesas que te confrontam, nas mesas que vão te alinhar, nas mesas que vão te auxiliar. Mas se você presta atenção, você sempre para numa mesa e caminha com pessoas parecidas com você. Por que que eu sou muito sozinha na minha jornada? Você acha que eu não quero ter amigas? Você acha que não é bom ter a casa cheia de gente? Você acha que não é bom você se sentir amada, querida pelas pessoas? Mas por que que as pessoas, quando elas começam a ouvir o discurso ou os meus princípios, elas vão embora? Porque elas acham muito pesado. E para mim isso é leve. É a nossa vida, é normal. É minha rotina. Caminhar com o Senhor é leve. É leve.
Mas eu não vou negociar porque eu quero pessoas perto de mim. Eu não vou negociar. Eu não vou fazer... Acho que foi a Ariadne um dia que falou pra mim. Ela falou assim, não seja feliz na mensagem. Eu não vou trazer uma mensagem para que eu seja feliz. Para que as pessoas gostem de mim. Para que as pessoas me amem. Para que elas concordem comigo. Mas eu vou carregar a fidelidade daquilo que o Senhor confia em mim. É como se no meu celeiro tivesse muitos pães. E quando eu chego diante das pessoas, eu pego pão velho, pão embolorado, e dou aquilo que não presta. Eu pego a minha pior roupa, dou. Eu pego o meu pior sapato e dou. Enquanto eu fico com tudo aquilo que é bom. Assim é a palavra. A palavra ela é maravilhosa e eu entrego a melhor parte dela. Eu entrego tudo aquilo que é puro dentro da palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa abrir a tua mente, o teu coração. Porque não existe mentira do bem. Mentira é mentira. Ah, eu precisei mentir, porque se eu falasse a verdade, ele ia matar ela. É mentira, gente. Ah, eu tive que mentir porque senão ia dar uma confusão. Você se sujou junto na lama. Eu sei, meninas, que nós precisamos estar atentas. Atentas. Sabe? Você não vai vir? Ah, porque eu tenho compromisso. Não tem nada. Eu te liguei. Ah, não vi. Você viu, não quis atender. Gostou do presente? Ah, gostei, mas não gostou. Às vezes o marido fala algo, pergunta algo, você esconde roupa que você compra, um chinelinho, um esmalte, mas não mostra para ele. Omissão também é pecado. Omitir. Então, são detalhes que nós vamos sendo provados no dia a dia. E às vezes a gente se pega numa mentira ridícula. Eu não sei o que foi esses dias que alguém perguntou para mim o que eu fui fazer. Ah, lembrei. Eu sempre estou no shopping e quando eu tenho que resolver as coisas, eu acabo comendo no shopping. E o pessoal da onde eu almoço, eles já sabem que eu sempre estou lá com uma cliente, né? Então eles sempre dão desconto para mim. Desconto de estudante, ou desconto de lojista, estudante por conta do Lucas. Ou eles aplicam o de lojista. Mas na loja que eu tô acostumada a ir, na de comida. Aí eu fui numa outro lugar pegar comida pro Lucas, ele ficou na mesa e o do Lucas é o desconto de estudante. Aí a moça, eu falei assim, não esquece de dar o desconto. Aí eu olhando pro celular, ela assim, de lojista, né? Deu aham. E continuei assim, E continuei assim. E eu falei, que preguiça. Até eu explicar pra ela que não é de lojista, é de estudante, é tudo desconto. Então tá bom, lojista ou é isso daí. Quando eu tava caminhando com a minha bandeja, o Espírito Santo de Deus falou pra mim, você mentiu. Não é lojista, você não é lojista. Aí você quer explicar pra mim, Roberto? Ah, não, é que eu queria ganhar tempo, senhor. Sabe que você quer facilitar? É de lojista, estudante, tanto faz. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E o Espírito Santo de Deus aqui falou, eu indo com a bandeja, eu falei, Jesus, eu menti. Que bobeira, como é que eu sujei o meu vestido assim, Senhor? Por uma bobeira. Por uma bobeira, por um segundo eu me tornei filha do diabo. Sangue de Cristo tem poder, eu me arrependo. Aí eu fui lá, falei pra moça, não é de lojista, tá? É de estudante. Não, é a mesma coisa. Mas o Espírito de Deus, ele é sensível, ele é santo, ele é puro, ele não tolera. Ele não tolera, eu tolero. Eu falei a mesma coisa. Até eu explicar, até eu falar para ela, não, minha amadinha, não é de lojista, é de estudante. Aí eu falei, tá bom, é a mesma coisa, é os mesmos 10% que ela dá de desconto. É o mesmo 10%. E eu tolero isso. Na minha cabeça, tudo bem, não tem problema. Aí quando eu estava saindo com a bandeja, caminhando em direção à nossa mesa, o Espírito Santo de Deus se entristeceu. Eu senti a tristeza no coração dele. Eu fiquei triste. Eu senti a tristeza. Eu me entristeci. Porque ele se entristeceu, ele disse para mim, você mentiu, filho. Eu menti, pai?
finge demência. Eu quase fingi demência. Quase fingi que não ouvi. Quase que eu veio lá olhando pro teto, os enfeites de Natal. Nossa, que linda luzinha. Eu não queria escutar aquilo. Eu não queria escutar aquilo, Senhor. O Senhor falou comigo, você mentiu. Mas, Senhor, é uma bobeirinha. Você já esteve na presença do seu pai real? O meu pai real, ele era uma coisa séria. Meu pai terreno. Ele falava pra mim, Roberta, chega em casa 11 horas. E ele falava pra mim, 11 horas não é 10h59 e nem 11h01. 11 horas é 11 horas. Eu, ok, pai. Aí, quando acontecia de alguém me parar na esquina, acontecia alguma coisa, eu chegava 10h01, 10h05, meu pai já estava do lado de fora me esperando. Você já imagina pra quê, né? E eu tentava explicar para ele por que do meu atraso. Eu tentava convencer o meu pai do meu atraso, por que eu havia atrasado e queria que ele engolisse aquela verdade. E se o meu pai terreno, que me corrigia, segundo lhe parecia bem, eu respeitava, e agora o pai das luzes quer me disciplinar e eu não vou aceitar? Os nossos pais nos corrigiram na medida que eles pensavam estar certo. E nós os respeitávamos. Quanto mais o pai das luzes. Aquele que sonda, aquele que vê. E não adiantava eu falar pro meu pai, então, pai, isso aqui que é uma amiguinha me chamou. O que ele falava para mim? Se você tinha que vir 11 horas, você não podia ter deixado de sair do teu lugar 11 horas. Você tinha já ter saído 20 para as 11, 10, 15 para as 11, você já estar a caminho, para que você não se atrasasse. Ou seja, ele não engoliu a minha justificativa. Ele estava falando, você não me obedeceu, você não se planejou. Você não cumpriu aquilo que eu te dei. Eu te dei liberdade, eu te deixei ir, eu te deixei ficar com as suas amigas, mas você não foi fiel àquilo que eu confiei a você, a tua liberdade. E eu queria convencer ele de todas as formas, mas ele não era convencido. Assim é o Senhor. Não adianta você convencer que é para agradar a criança, que é para criar memórias de grande impacto, que quando ela crescer ela vai lembrar do Papai Noel pulando a janela, do elfo escorregando no papel higiênico, que é para ela fazer isso e aquilo outro. Não vai colar para o Senhor. Pode ser para você, para tua família, para todo mundo, mas para ele não vai colar. Não vai engolir goela abaixo assim, ó. Então, o grande dia que vai revelar a nossa vida aqui na Terra, tá, meninas? Até Jesus voltar, cuide da sua salvação. Cuide da minha salvação. Até Jesus voltar, não pense que você já está salva. Que isso, Roberto, que heresia. Cuidado, aquele que está em pé, vigia para não cair. Vai que eu finjo demência, esconda essa mentirinha no meu coração. Você já viu roupa branca? Eu insisto em colocar roupa branca no Lucas. Colocar roupa branca é um desastre. Roupa branca é muito difícil de cuidar. E eu saio e levo ele para comer. Vocês estão aí, gente? Tá tudo parado aqui. Não tem um coração, não tem um fogo, não tem uma palavra, não tem nada. Cadê vocês? Não tá travado não, né? E eu saio com ele, meninas. Caiu uma gota de uma comida. Mas parece que tudo que os olhos vê é só aquela mancha. Pequenininha. É só isso que a gente enxerga. Ele fala, mãe, sujei minha roupa. Eu falo, Lucas, é pequenininho, deixa, depois a gente lava. E não, olha a sujeira na minha roupa, é exatamente. Eu fui lá, menti, falei, olha, não, é de lojista. Manchou um pouquinho. Bem pequenininho, quase imperceptível. Quase imperceptível. Aí eu tô caminhando, não sei o quê, vou e pego troco errado. Meninas, o que eu passo de situações como essa, eu falei, impossível uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus de verdade conseguir mentir. Eu tô no supermercado, eu tô comprando, meninas, um vaso de flor. Eu já acho, aquele vaso custava um absurdo de caro. 80 e não sei quantos reais. Eu já nem queria levar aquele vaso. E meu marido queria o vaso. E eu falei, amém, vamos levar o vaso, vamos pagar gemendo e chorando, que eu acho que esse vaso não vale tudo isso. E embaixo do vaso tinha sabe aquele negócio que a gente põe, o prato, né? O prato do vaso. Fora os 80 e poucos reais do vaso, eu falei, vem junto, né? Aí meu marido falou, não vem junto não, a gente também tem que pagar o prato. Eu falei, não é possível.
Não, eu fiquei indignada. Você vai fazer eu pagar esse prato também? Fala, você vai fazer eu pagar a força de expressão. Nosso dinheiro é um só. E, tipo, brincando com ele, né? Fala, amor do céu, mas é muito caro. A gente já paga R$ 80, ainda tem que pagar o prato. E eu indignada com aquilo. O prato custava mais de R$ 30. Só o prato de pôr embaixo. Só sei que aquele vaso saiu mais de R$ 100. Vaso vazio para plantar uma planta. E daí, meninas, fui pro caixa. Fui passando a compra, era uma compra grande. Aí os números subindo, né? Hoje está tudo muito caro. Os números subindo, a mulher passa o vaso de 80 e poucos reais. E quando ela passa o vaso, bem na hora, eu não estava prestando atenção na compra. Eu estava só colocando assim, ó, e passando, e ela passando. Bem na hora do vaso, eu olhei para a tela. E quando ela passou o vaso, ela fez tup, e pilhou lá, computou o vaso, e ela pegou o prato que ia embaixo do vaso, e passou, e não computou na compra, porque no entendimento dela, aquele prato fazia parte daquele vaso. Ela pensou como eu. Mas eu vi, meninas, que ela não passou. Eu vi. A minha vontade, a vontade da minha carne era falar isso mesmo, amiga, você é das minhas. Porque esse prato já tem que vir incluso nesse vaso caro. A vontade da minha carne. Eu passei mais, fui passando minhas compras, aquela luta da minha carne com o espírito, da minha carne com o meu espírito. Eu vou ficar quieta, eu não vou pagar R$ 30 nesse negócio, porque isso é um roubo. E eu tentando me convencer, um vaso desse tamanho, nem o prato vem junto, tinha que estar junto. Mas, e a minha carne ali, ó, e o espírito falando, e agora? E agora? E agora? O que você escolhe? Escolhe ser filha de Deus. Moça, pega aquele prato lá, passa, moça. Porque você não passou. Ela, não, filha, vai junto com o vaso. Eu falei, não vai, amiga. Chama o gerente, para a compra, para a fila, chama o gerente. Gerente, esse prato não vai com o vaso? Ele, não, é paga a parte. Aí ela, moça, que moça de caráter que você é. Gente, a gente não vê mais isso, não. Ela falando pra mim. Eu falei, que nada, amiga. Não é meu caráter, não. É o Espírito Santo de Deus, porque eu queria passar sem pagar esse prato. Porque é muito caro. Não é justo. Mas não é negociável. É mentira. Ah, eu não pago imposto de renda, eu sonego na minha empresa, porque o fulano de tal é ladrão, quem tá lá é ladrão, o imposto do meu país é absurdo, é absurdo. Esses dias eu peguei um negócio que o meu marido ganhou, o valor que foi pro governo, eu saí até do local. Eu falei, não quero nem ver o que foi pro governo para não pecar no meu coração. Tipo, eles roubaram a gente, saquearam a gente, com o valor que foi tirado da fonte direto e mandado para eles. Mas o Senhor diz, dá a César o que é de César. É esse lugar que eu convivo? É esse lugar que eu moro? Essa situação? Essa é a lei do meu país? Então cumpra-se a lei. Não adianta você ficar andando com o carro sem documento e ficar, Senhor, cega os anjos, vivendo na mentira e pedindo para Deus concordar com a sua mentira. Ah, Roberta, mas até hoje ninguém parou. Foi puramente sorte. Não era Deus assinando a mentira sua. Sem documento, sem licenciamento, com o carro tudo em desordem. Um dia eu parei numa blitz e quem estava lá era um membro da minha igreja, a qual meu marido pastoreava. E o policial falou assim, pode deixar ela aí, ela é minha pastora. Aí eu falei, não, eu faço questão que ele olhe os meus documentos e o documento do carro. Pode olhar, senhor guarda. Ele pediu, pegou, né? Ele falou assim, nossa, parabéns, porque o que eu pego aqui de gente que diz que é cristã e tá toda fora de eixo, tudo errado, documento tudo andando debaixo de desordem, parabéns, que a senhora continue assim. Olha o mau testemunho. Olha o mau testemunho. Ainda com a justificativa que é Deus que está guardando. Então eu quero que vocês entendam que mentira é mentira. A mentira do bem ainda é mentira. Não existe mentir por amor.
Ah, eu vou mentir porque eu amo meus filhos, meus netos, meu sobrinho. Ai, tão bonitinho. Ai, não vou falar pra eles. Ai, que tristeza, eles acreditam. Ah, é criança, deixa criança ser criança. O amor não mente. Onde existe amor, existe a verdade. Mentiras fofas, mentiras fofinhas, criam distorção espiritual, confusão moral, falta de confiança, normalização da mentira. Hoje ela pode ser bonitinha, mas quando seu filho crescer e mentir para você, não dá na cara dele não, não dá na cara dela não. Lembre que você plantou uma sementinha da mentira lá. Quando crescer e mentir para você, nossa, quanta semente da mentira meu pai plantou no meu coração. Aí quando eu mentia para ele, ele batia em mim. Mas ele me ensinou, ele colocou os princípios errados dentro de mim. Aí depois quando eu mentia, aí eu apanhava. Eu era isso, eu era aquilo, mas ele não era nada. Ele era o pai amoroso, a mãe amorosa, que quis fazer o melhor por mim. Não, vocês plantaram isso dentro de mim. A normalização da mentira. A verdade na nossa casa precisa ser inegociável. Nossa, eu preciso terminar a live. E como que eu vou fazer? A verdade é o primeiro discipulado que você entrega para os seus filhos. E como, Roberto, que eu vou ensinar as crianças? Você vai falar com essas crianças de forma nada traumática e de forma simples, com clareza. A clareza, ela é símbolo do amor. Diga que é uma história que as pessoas contam, que não é a verdade. Fala para ela, isso é uma história, isso não existe, isso é uma atitude pagã. Diga que na sua casa vocês escolheram viver a verdade. Aqui em casa nós escolhemos viver a verdade. Ah, mas no amiguinho tem o Papai Noel no amiguinho, o papai do amiguinho. Vocês vão falar, então, as pessoas fazem escolhas, mas nossa família escolheu viver a verdade. E qual é a verdade? Papai Noel existe? É ele que te dá presente? Não, então isso é mentira, filhinha. Ah, eu vou acabar com a ilusão da minha filha, vou partir com o coração dela. Proteja-os. E somente a verdade pode proteger. Proteja o coração dos seus filhos. Crie uma geração robusta, porque de mentira eles já estão fartos. É mentira na escola, é mentira no tablet, é mentira nos filminhos de princesa, de filminho de Disney. Eles já estão fartos de conto de fada, de mentira, de ser acostumado em ambiente. A fada, o duende, tudo isso daí. Isso já tem na escola, gente. O que os nossos filhos vão encontrar em casa? Nós precisamos preservar a geração que está vindo. O que vai ser da geração? A palavra do Senhor diz que nasceu uma geração, cresceu uma geração que não conhecia José, não conhecia o que ele carregava, não deixou legado, não plantou o puro evangelho no coração. E o Senhor diz, ensina os teus filhos. A hora que você estiver comendo, a hora que você estiver andando, a hora que você estiver falando, ou seja, o tempo todo, na prática diária, na vida corriqueira. Imprime eu no coração deles, imprime eu na mente deles, imprime eu no respirar deles. Imprime. E se o seu papel é o meu papel. E se nós não estamos cumprindo, Deus irá cobrar de nós. Se nós fomos geradoras de uma nova geração em Deus, ou se nós fomos destruidoras. Aquelas que auxiliou as trevas a trabalharem no coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Diga que quem cuida, quem vê o comportamento deles, é o Espírito Santo. Não é o elfo. O Espírito Santo está lá na escola, vendo o que você faz, com seus amiguinhos, o que você fala baixinho em secreto, ele ouve. Usa dessa atmosfera fantasiosa para aplicar a verdade. Explique que o presente vem do trabalho de vocês. O papai, ele trabalha, ele levanta cedo, ele dá a vida dele para nos sustentar. E esse presente vai vir pelos dias que ele trabalhou, porque a vida não é fácil, filha. E porque Deus abençoou a nossa casa, o papai vai ter condições de te dar esse presente lindo. Então, quem está dando esse presente para você é o papai, porque ele trabalhou, é a mamãe, porque Deus deu graça para a nossa vida, de nos deu saúde e uma porta aberta para que hoje nós pudéssemos te dar um presente. Para você se alegrar, para você celebrar. Então, existem 1000 maneiras de preparar Neston. Você não precisa se emendar com a mentira.
Deus não nos chamou para criar filhos encantados com fantasias. Deus nos chamou para criar filhos apaixonados pela verdade. E tem mais uma parte, meninas, que eu quero falar e a gente encerra. Louvado seja Deus que a live não caiu. A Bíblia fala assim, ó, em Deuteronômio 12, Deuteronômio 12, vamos abrir lá, 30, 31. O Senhor, 30. O Senhor, o seu Deus, eliminará de diante de vocês as nações que estão a ponto de invadir e expulsar. Quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra deles, ou seja, uma nação que Deus iria exterminar, ia tirar, que era a nação corrupta, ia ser removida para que os filhos de Deus entrassem. Quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra, ou seja, entrarem na terra, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enredados e para se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses? O Senhor estava falando, não se interesse pela prática deles. Deus está dizendo que o perigo não é só imitar. O perigo é se relacionar com aquilo que Deus já destruiu. Então você percebe que quando chega o Natal, nós não só imitamos, nós nos relacionamos. Nós tocamos, nós compramos, nós pegamos o nosso dinheiro abençoado e vamos lá e investimos em coisas mentirosas. Nós nos relacionamos com aquilo que Deus já pediu para nós destruirmos. Que não era para o povo dele falar assim, como que era a forma deles agirem com os deuses deles. O Senhor está falando, não se interesse pelo padrão de comportamento deles. Não tenho interesse, ou seja, não vai lá no muro sondar, não. Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Deixa eu dar uma sondada. Olha que forte isso, meninas. O Senhor já está falando de uma intenção, ser atraído. Ser atraído por aquilo que chama curiosidade, uma certa curiosidade. Deixa eu ver como é que é. Ai, que bonitinho, ai, que legal, parece tão fofinho, tão inofensivo. Ai, vamos ver quanto custa? O perigo não é estar somente em imitar, mas o perigo estava em se relacionar. E por que você está lendo Deuteronômio, Roberto? Que eu quero que vocês entendam que esse Deus está sentado no trono, e o seu trono é inabalável. O seu trono, a base do seu trono, é justiça e juízo, e ninguém toca no trono dele. Ou seja, esse mesmo Deus que está sentado nesse trono é o mesmo do século que nós estamos, é o mesmo de 2025, é o mesmo que olha para mim e diz, Roberta, não se interesse, não tenha interesse por aquilo que eu destruo, por aquilo que eu abomino, não tenha interesse. O Senhor estava desejando um povo santo, separado para si, uma esposa fiel. Será que você gostaria de estar relacionado com um marido adúltero? Talvez esteja alguma mulher aqui que já foi traída pelo marido. Talvez esse marido foi embora com outra mulher. Qual é a dor que você sente? A vergonha, a decepção, a tristeza. Mulheres que descobrem que o marido está se relacionando com pornografia, vendo mulheres peladas, nuas, se sentem envergonhadas, traídas, abandonadas, injustiçadas. Como você acha que Deus se sente quando nos vê nos relacionando com as nações da nossa geração? Os costumes da nossa geração? Eu que morri por você, filha, morri naquela cruz e investi tudo em você. E você está sendo agora uma prostituta. Você não está sendo uma esposa fiel. Uma esposa fiel também é outra mentira, né, Marilene? Jesus, segundo aí os historiadores, também não nasceu em dezembro. Em Jeremias 10:2, vamos ver o que está em Jeremias 10:2? Quando eu falo para vocês conhecer o coração de Deus, é isso aqui, ó. É vocês entender o que ele não gostava, o que ele abominava, o que ele pediu para o povo se separar.
Como que ele orientava o povo? Ah, agora não, agora veio Jesus, é o tempo da graça. Agora ele tolera as mentiras. Agora é o tempo da graça, Roberta. Não, não é isso não. Você está confundindo as coisas. Jeremias 10, 2 diz assim, ó. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações. Não aprendam as práticas das nações. Em Jeremias 10, 2, o Senhor está falando, não aprendam o caminho das nações. Não aprendam, não adotem o caminho deles. Não tragam para dentro. Não normalizem. E quando lemos isso, é impossível não pensar na prática que muitos crentes estão adotando no Natal. Uma tradição que não nasceu no reino de Deus, mas na mistura cultural e pagã. E muitas vezes essa mentira, ela é embalada, ela é fantasiada de uma brincadeira. Se Deus diz, não aprendais o caminho das nações, é porque Ele quer proteger o coração do teu povo. Ele quer proteger a sua casa, proteger a sua fé, proteger seus filhos e proteger a autoridade da palavra. Como assim que o Senhor quer proteger a autoridade da palavra? Porque se você não vive a verdade, você não tem autoridade para pregar a palavra. Quantas pessoas estão falando da palavra? Tem muita gente falando da palavra. Só que é como uma torneira aberta. É só barulho, não tem graça. Não tem autoridade do céu. Não pode ser considerada uma boca de Deus. Deus falando, eu autorizo se você falar, vai lá falar. Porque eu vejo a tua vida. Eu vejo a tua integridade. E o que é ser íntegro? É ser inteiro, não é ser em partes. Eu vejo que você é inteira quando alguém te pergunta isso, quando você está no supermercado. Acho que foi no Natal passado, aconteceu a mesma coisa. Nós estávamos no supermercado e a gente foi comprar o tal do melão rei, que é o melão mais doce, mas estava muito caro o quilo dele. E eu falei, gente, que absurdo o preço do melão. Só o preço do melão já estava dando R$60. Aí, na hora de passar a compra, meninas, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Você acha que não? Eu não olhei para a compra toda, mas na hora do melão, parece que a minha cabeça fez assim, ó. Parece que o meu rosto virou assim e eu vi ela passando melão. E eu não enxergo sem óculos de longe, mas eu enxerguei o nome do melão. Ela passou e quando ela passou, leu o código de um melão normal, que o quilo era R$6. O quilo do que eu estava levando estava acho que mais de R$20, não lembro. Estava um absurdo. E eu vi lá, R$6 o quilo, trim, e passou. Eu fiquei assim, meu Deus, eu ganhei esse melão de Natal. Foi o Senhor que deu esse melão de Natal para mim, que saiu mais barato. Foi o Senhor que me deu esse melão. Você não consegue. Se você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, você não consegue. A moça, você passou o melão errado. Falei. Ela, hã? Você passou o melão errado, moça. Esse melão custa caro para chuchu. Você passou aí o quilo a R$6, não é, meu amor? Vai lá, pega lá, é outro preço. Ela de novo, nossa, moça, a gente não vê mais esse tipo de gente, não. Não vê esse tipo de caráter, não. E eu falei, então, amada, realmente eu também não vejo eu assim, que esse não é o meu. Esse é do Espírito Santo, porque se ele sair, eu vou embora com o melão mais barato. É o Espírito Santo que habita em mim. Já aproveitei para pregar para ela. Eu falei, essa não sou eu, não. Não me admire, porque eu queria levar uma mão, o melão, a R$6, sabendo que estava errado. Porque eu achei injusto colocar um melão nesse valor. Mas não interessa o que você pensa, Roberta. Não interessa o que você pensa. O que interessa é cumprir os princípios. E quem está de olho em mim é o Espírito Santo. O que eu quero falar para vocês, meninas? Por que eu compartilho essas experiências com vocês? Porque eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou super mulher. Eu sou uma mulher comum, pecadora, num corpo carnal, uma natureza caída,
cheia de pecados, que se eu não matar a minha carne diariamente e alimentar o Espírito Santo, eu me perco no caminho. Eu me deixo ser levada pelos prazeres, por aquilo que está todo mundo fazendo, pelo que não tem nada a ver. Mas não, meninas, eu sou como vocês, eu não sou melhor do que vocês. Não sou super mulher de Deus, mas sou santa. Ai, que isso, Roberta, vai ter uma asa em você. Eu ensinei esses dias para uma das minhas mentoriadas, ela disse assim para mim, não, eu não sou santa. Eu falo para meu marido que eu não sou santa, porque eu não sou santa também. Eu falei, não fale mais isso. Quantas vezes você já viu pessoas no altar, sobe e fala assim, eu não sou santa, igreja, mas como assim você não é santa? O Senhor disse que nós somos um povo santo. Não é o sentido de ser santo, de que você é puro, imaculado. Mas você está num processo de santificação. Você está sendo santificado. A palavra santo significa separada. Eu posso com convicção dizer que eu sou separada. Eu sou. Não sei você, mas eu sou. Porque eu sei das minhas escolhas diárias. Eu sei o que eu faço todo dia para me separar de tudo aquilo que fere o Senhor. E só que eu não sou melhor do que você. Eu não estou falando com arrogância, querendo ser melhor, querendo pisar nos irmãos. Nada disso, irmãos. Mas eu sou santa. Porque se você falar não sou santa, ele falou que vai vir buscar uma noiva santa. Ou seja, eu vou vir buscar uma noiva separada. Eu vou vir buscar um povo que se separou por mim. Aí você fala, não sou santa não. Cuidado com o que você fala. Eu sei que você está falando no intuito de que você tem defeitos. Mas ter defeitos, amados irmãos, é uma coisa. Estar num processo de melhoria é uma coisa. Agora, viver na prática da mentira, do pecado, é outra coisa. Nós estamos em constante lapidação. Por isso que essa live, o Senhor me instruiu a colocar o nome da mentoria que Ele me deu. Ele me deu uma mentoria linda para forjar mulheres através da palavra. E essa mentoria chama Pedras Lapidadas. E o que nós estamos sendo hoje é lapidadas. Então eu estou pronta como uma pedra escolhida? Não, eu estou sendo lapidada. Até que o meu caráter seja o caráter de Cristo. Até que em meu caráter não esteja realmente as minhas vontades. Mas quantas das vezes as minhas vontades ainda se sobressaem? Como esposa, o Senhor fala, não, como esposa eu ainda não te aprovo nessa área. Você precisa se comportar assim, assim, assado. Como mãe, mais paciente, como isso e aquilo, são muitas facetas, são muitas camadas para serem tratadas. Há muitas camadas em nós. Quando eu falo eu sou santa, eu estou falando que eu sou separada. E eu escolhi ser separada quando Deus me tirou lá das trevas, quando o Senhor me tirou lá da prostituição, quando o Senhor entrou na minha vida, quando o Senhor começou a me ensinar, eu fui entregando para Ele tudo aquilo que o feria, mesmo que por muitas das vezes eu fui ferida por isso. Por muitas das vezes que eu entregava aquilo que o feria, eu era ferida. Era ferida por pessoas que me rejeitavam, que me atacavam, que me taxava de a santarrona, lá vai a crentona. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós precisamos nos alegrar com tudo isso. Que nessa noite, eu e você possamos orar e pedir que o Senhor santifique os nossos lábios, para que todo engano, toda mentira seja removida dos nossos lábios, para que nós possamos ser ajustadas a todo momento, no trânsito, na padaria, na feira. Quando alguém chegar e perguntar, tá tudo bem? Não, não tô bem, hoje eu tô triste. Não precisa abrir a sua vida para todo mundo, que eu sei que não é todo mundo que é digno de ouvir as nossas dores. Mas fala a verdade, vira as costas e vai embora. Você tá bem? Não, não tô bem, amada. Obrigada por perguntar. Tchau. Ah, gostou da comida? Ah, gostei. Jogou fora. Ah, o que você pensa disso? Amei, não amou nada. Então que o Senhor nos ajude, meninas, a viver a verdade. Amém? Eu quero orar por vocês. E eu achei um assunto assim muito pontual, né, que o Senhor pediu para eu falar aqui a respeito do Papai Noel, a respeito do elfo, a respeito do duende. Confesso que assim eu fiquei bastante preocupada, mas Deus deu graça, né? Não é para eu ser feliz na mensagem. Então, não é para eu falar aquilo que eu quero.
É um tempo muito oportuno onde o Senhor está alertando a igreja dele, a noiva dele, para que talvez você pense que você está aí vivendo algo bom, enquanto você está abrindo portas no mundo espiritual, para que tua casa seja visitada, para que tua família seja visitada, para que o teu lar seja aí um altar, para que você incentive a mentira, para que você ainda continue fazendo pequenas concessões, para que nós entremos nos costumes e hábitos das nações, né? Se nós formos ver, estudar o Natal, meninas, em alguns países, parece filme de terror. O que é o Natal naquele país? As coisas que eles liberam na rua, em países, eu esqueci o nome do país que eu vi, é assustador. Então há uma mistura e tudo isso existe coisas se movendo no mundo espiritual. Existe, o mundo espiritual é real, igualzinho você está me vendo, está me ouvindo. Ele é mais real do que nós aqui. Ó. Tudo está se movendo no mundo espiritual. O inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele está trabalhando com muita velocidade, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então ele está cegando o entendimento das pessoas, ele está distraindo, as pessoas estão fazendo pequenas concessões. As igrejas, infelizmente, muitas delas, eu sei que tem umas remanescentes, tem ainda aqueles que não se curvaram, mas muitas delas estão só dando pão embolorado para o povo, não prega a sã doutrina, prega só um movimento, luzes, que mexe com estímulos neurológicos, trazendo emoção para as pessoas, e as pessoas estão confundindo que estão sentindo a presença do Espírito Santo enquanto elas estão sendo estimuladas de forma intencional, através de luzes, através de escuridão. Eu falei, meu Senhor amado, eu sei que é uma moda da igreja preta, é moda agora, né? Tudo é preto, não só a igreja, é restaurante. Eu falei, Senhor, já é uma cultura para que as pessoas se acostumem com as trevas. Eu fui ministrar numa igreja, eu falei, Jesus, eu não estou conseguindo ver o rosto dos irmãos. Não consigo ver o rosto dos irmãos. Ninguém pega na Bíblia, você não sabe quem é quem, você não conhece. Nós estivemos num lugar e o moço falou pra gente que ele tinha retornado. E ele falou que ele era da Assembleia, mas que ele tinha saído da Assembleia e que agora ele queria ficar na igreja que era nesse estilo. De mais escura, tudo fechado, tudo apagado. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou assim, lá porque ninguém me vê. Ninguém olha pra minha cara, não sabe se eu tô bem, não sabe se eu tô ruim. Não pergunta como é que eu tô. Olha a situação das pessoas, ou seja, ema, cada um com seus problemas. Não vem tomar conta da minha vida, não. Eu tô aqui na igreja, mas não vem querer se intrometer na minha vida, não. É a mentalidade das pessoas. Mas a igreja não fala que nós somos membros do corpo? Você já viu o teu olho direito acordando falando assim, ei, olho esquerdo? Você tá enxergando? Não tô nem aí que você não enxerga, não. Eu vou ficar passando o dia assim, ó, só eu. Tô nem aí pra você. Fica aí, tá? Deixa eu viver a minha vida. Você já viu o corpo fazer isso? Você já viu o corpo fazer isso? Ó, o ouvido esquerdo. Fica na tua aí, tá? Porque só eu vou ouvir do lado direito. Não, mas existe uma maestria dentro do corpo. Tudo funcionando para que o corpo tenha saúde. Isso aí a gente fala em outra live, não é verdade? Mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que nós sim possamos fazer a diferença. E eu peço encarecidamente para vocês, meninas, a cada passo que vocês avançarem diante do Senhor, que vocês sejam cada vez mais humildes. Que vocês não sejam chatas quando vocês se depararem com uma situação e serem aquelas que fiquem apontando. Ah lá, diz que é crente, ah lá na casa dele, ah lá, diz que é crente. Não faz isso não. Se os seus olhos se abriram, é para que você seja luz para alguém, não juíza de ninguém. Se os seus olhos se abriram, seja paciente, como o Senhor foi com você. Ensine as pessoas. Primeiro com seu testemunho. Primeiro sem palavras. Com seu prédio reto, você vai denunciar muitos prédios tortos. É só você ficar reta. É só sua posição, só sua postura. Somente a minha postura já denuncia muita coisa errada em volta de mim. Você não precisa sair falando. Então, não chega lá na reunião de família, na casa da sua avó, na casa da sua tia. Ah, isso é pecado, viu? Isso é pecado, viu? Abrace, ame, respeite,
com jeitinho, com carinho. Primeiro ganha território. Ganha o território como? Ganha o território no testemunho, porque talvez sua vida nem testemunho você tem. Você não tem nem testemunho no meio da sua família para você abrir a boca para ensinar. Então, primeiro, ganhe testemunho, equilíbrio, sabedoria, e vai orando, falando, Senhor, que no momento certo, o Senhor me dê acesso, que de alguma forma ela me pergunte, e com muito amor, com a palavra azeitada, com a graça de Deus, porque aquilo que eu falo para vocês, tem momentos que pessoas chegam e perguntam coisas para mim que eu não respondo. Por que eu não respondo? Porque aquilo que é simples para mim, para ela é muito pesado, ela não vai entender. Não é assim, ó, isso aqui pode. Não é sobre isso. É sobre uma construção para adquirir o discernimento. Não é sobre isso pode, isso não pode. Não é uma regrinha, uma tabelinha fixa, onde você prega na parede assim, ó, e fala isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é. Isso é pecado, não é sobre isso, igreja. É sobre nós levarmos as pessoas a uma construção, até que elas mesmas, acessem este lugar. É pecado, será? Então, se aceita a gente sentar junto, uma vez por semana, vamos procurar nas escrituras o que isso diz? Não diga você, deixa que o Espírito diga. Não fale você, usa a situação como uma isca para você discipular. Vamos descobrir juntas? Também fiquei curiosa, vamos ver o que a palavra fala? Vamos questionar, vamos jogar aí os versículos que falam sobre a santidade de Deus. Vamos buscar o que fala, o que é santidade, vamos estudar juntas? Você topa uma vez por semana? A gente faz online mesmo, se você não tiver tempo da gente estar junta na mesa, vamos fazer online uma vez por semana? Vamos crescer como mãe? Você tem uma amiga, convida ela, às vezes você está vendo essa mulher parada, você está vendo essa mulher distraída, você está vendo essa mulher no raso, e se você tem um pouco de pão, começa a trazer para ela. Você fala, Roberto, mas o meu pão é só um pão. Mas tem gente que não tem nenhum pão. Tem gente que está passando fome, enquanto você tem um pão. Então você discerniu uma área na sua vida, que você teve libertação, você teve cura, o Senhor aprova. Então frutifica. Vai no passo do gado, devagarzinho. Não sai já não tirando a espada da bainha e já cortando a orelha de todo mundo e achando que você é a supra-sumo da teologia, do Deus. Não, ame. Ame. Tolere. Tenha paciência com as pessoas. Ensine-as. Vai com calma. Não põe muito peso. Não põe muita pressão. Porque senão você pode espanar. Então, todo o conhecimento que vocês estão adquirindo, vocês vão orando, vocês vão conhecendo, na medida certa, sejam temperadas. Ou seja, o Senhor fala de equilíbrio. Equilíbrio. E isso, meninas, eu só adquiri com a maturidade, porque quando eu era nova convertida, misericórdia, quanta orelha eu arranquei na minha vida. Então, ao invés de ajudar, eu estraguei muita coisa. Ao invés de aproximar, eu afastei muita coisa. Na minha ânsia de querer que as pessoas entendessem, mas quanto tempo demorou para eu entender? Quanto tempo demorou para eu enxergar? Quanto tempo levou para eu escutar? Aí, numa primeira pergunta, num primeiro contato, eu já... que a pessoa, nossa, entende tudo e faz tudo, se transforma. Não é assim, gente. Quanto tempo você levou? Então não queira colocar na vida dos seus filhos uma pressão sem medida. Do marido, tem que ter muita paciência, muita longanimidade. Um passo de cada vez. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com ele, a mansidão, é uma virtude que vem do Senhor, não é nossa. É uma virtude que só vem dele. Só ele é manso. Nós não somos mansos. E se você for estudar a respeito da mansidão, não é uma pessoa que ela é calma, ela não fica nervosa. A mansidão é uma pessoa que se submete, que obedece. Aprendam de mim, que sou manso de coração, eu sou obediente. Eu me submeto ao meu Pai. Quando a palavra diz que Deus não achou na terra homem mais manso do que Moisés, ele não estava falando do temperamento de Moisés. Porque o temperamento de Moisés bateu na rocha. Ele não era manso. Ele estressou, ele bateu. Pá!
E eu fui estudar. O Senhor falou que ele era manso, mas ele bateu. Ele agrediu a rocha. E o Senhor me ensinou que essa mansidão, no original, no hebraico, você vai lá estudar, significa alguém que se submete aos comandos. Alguém que aceita colocar cabresto nele, que é conduzido. Então, o Senhor não estava falando do temperamento de Moisés, mas na entrega, na submissão, que ele não achou naquele tempo alguém que se submetesse ao que Deus pedia para ele. Então o Senhor está buscando forjar em nós esse caráter de mansidão que vem pelo Espírito. O Senhor se submeteu ao Pai o tempo todo. Ele disse, eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Eu não falo as minhas palavras, eu falo as palavras daquele que me enviou. O tempo todo ele apontava para o Pai, dizendo, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu me submeto. Eu não estou aqui pela minha própria vontade, mas estou aqui por obediência, porque eu me submeto. Aprendam de mim que sou manso, aprendam de mim que sou o maior exemplo de obediência, de submissão. Aprendam de mim. É forte, Brasil. Amém, meninas? Ô, glória. É uma água que não para de jorrar, né? Você vê? A gente vai cavando, 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 cavando e a água não para, não para. Vamos orar? Quero orar por vocês. Paizinho querido, eu quero te louvar, Pai, quero te agradecer, Pai, por mais esse encontro maravilhoso, Senhor, por esse banquete espiritual que foi colocado na nossa frente. O Senhor colocou um banquete tão precioso para nós, Senhor. Pai, que essa live, Pai, abençoe esses que ouviram e que ela possa chegar, Senhor, em muitas casas, em muitas famílias, que o Senhor prepare o coração daquelas que vão receber, o Senhor sabe daquelas que estão com o coração pronto para receber essa semente. E que a tua graça, Pai, cuide do coração delas. E que ao ouvir elas não fiquem bravas, nervosas. Que elas não fiquem com ranço, Senhor, da Roberta. Mas que o coração delas estejam abertos para ouvir a tua voz. Que eles sejam abençoados. Que nós possamos caminhar em verdade. Santifica, Pai, os nossos lábios. Santifica a nossa mente, o nosso coração. Para que possamos verdadeiramente sermos filhas da luz. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meninas? Glória a Deus, misturado com aleluia. Olha, falei tanto, nem um copo d'água também. Vamos tirar o print? É forte, Brasil. Escreve alguma coisa, meninas, reajam. Fala alguma coisa, vocês estão aí ainda? Tudo entendido? Nada compreendido? Ou tudo entendido e tudo compreendido? Nath, do Neida, você tá aí, amiga? O que foi esse olhinho, Nath? Me conta, o que significa esse olhinho? Você tá de olho em mim, né? Muito forte. Amém, que delícia. Mais lives como essa. Amém. É, vocês estão já madura, né, meninas? Então, meninas, foi bom você falar. Nosso encontro é toda segunda-feira e toda quarta-feira. Então, você já coloca aí que você tem um encontro com a live Pedras Lapidadas. Guarda esse nome no seu coração. A live da Roberta agora é a live Pedras Lapidadas. Nós temos um encontro com a Pedras Lapidadas. Tudo compreendido e entendido. Amém, Rose? Pedras Lapidadas, segunda-feira, 8 horas. E quarta-feira, 8 horas. Tá bom? Caso aconteça de algum imprevisto, eu não aparecer, você já sabe que aconteceu algum imprevisto. Chegou na segunda-feira, não coloquei folder lá falando que vai ter live, você já põe na sua cabeça, não vai ter hoje. Aconteceu alguma coisa, a Roberta não anunciou, certo? Mas toda segunda e toda quarta eu vou colocar lá o folder falando hoje live 8 horas. Se não aparecer o folder, porque não vai ter, tá bom? Eu estou falando sempre com vocês, que vocês são aquelas que estão sempre aqui comigo, para vocês já ficarem ligadinhas, tá? E para você, mulher que está aqui, gostaria de estar caminhando comigo mais de perto,
de estar sendo mentoreada pela minha vida, mentoreada pelo Espírito Santo através da minha vida. Sendo mentoreada pelo Espírito Santo através da minha vida, porque eu mesma não tenho todo esse know-how, né, meninas? Mas através do Espírito Santo ele vai fluindo. As nossas mesas do encontro com as meninas da mentoria sempre é muito linda, sempre cheia da presença. Eu tenho uma mentoria para mulheres. Se você se interessar, se você desejar caminhar comigo durante um ano, né? Durante um ano nós vamos ter ali, você vai ter as aulas, são mais de 200 aulas com temas bem específicos, falando sobre família, sobre filhos, sobre ministério, sobre liderança abusiva, o chamado, sobre o seu chamado. São mais de 200 aulas gravadas, mais de 200 horas, né? Acho que é horas ou aulas, mas não, mais de 200 aulas. É tanta coisa que eu já gravei. E uma vez por mês nós temos um encontro ao vivo no Google Meet. Nós nos encontramos nessa mesa online no Google Meet, onde vocês falam comigo, vocês tiram as suas dúvidas, nós aprendemos juntas, você coloca as suas questões, nós caminhamos juntas. É uma comunidade linda, onde aqui tem, nessa live aqui mesmo, tem muitas pedras lapidadas. Nós temos um grupo que é uma comunidade de mulheres, e ali nós oramos umas pelas outras, eu converso com elas, eu tenho mais acesso a elas. Então, se você deseja, você me chama no direct, tá bom? E tem preço, Roberto? Tem valor para pagar? Tem, amadinha. Tem, porque eu também gasto com ela. Amém, Nath. Eu também gasto. Quando eu tô no centro da vontade de Deus, é muito bom. Eu fico feliz. Então ela tem um preço, sim, tá bom? Ela fica dentro de uma plataforma onde eu tenho que pagar a plataforma para a plataforma reter todo o conteúdo. Eu tenho que pagar o Google Meet para que ele comporte o número de gravações que eu preciso. Então, meninas, nada é simples assim, gratuito. E tem um preço, tá? Como tudo na vida. Não estou vendendo a palavra. A palavra ela não é vendida. Mas ali tem um trabalho muito lindo e direcionado pelo Senhor, que é um cuidado, que além de mentora, eu sou psicóloga. Então, muitas das vezes eu dou suporte para as meninas, em todas as áreas. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamam no direct. Tá bom, meninas? Um beijo. Vamos tirar um print? Deixa eu me ajeitar aqui. Vocês não vão tirar. A Camila que é mestra em tirar o meu print com a cara de qualquer jeito. Pera aí. A minha personal do marketing, não sei como é que fala isso. Ela tá na live. Me ajeita aí. Tira um print, amiga, e depois você faz alguma coisa com isso. Vamos lá? Congelei. Vocês tiraram? Um print? Já deu, né? Já deu tempo, né? Amém? Presta atenção no que vocês vão escrever. Que tem umas amadinhas que são uma figura. Eu peço para elas escrever uma coisa, elas escrevem coisa nada a ver. Isso, amiga, depois você dá um jeito de tornar isso maravilhoso pro marketing. Pra mídia, né? Não sei como é que chama, amiga. Fala teu nome, como é que fala a sua profissão. Vocês vão escrever live pedras lapidadas. Ok? Preste atenção. Live pedras lapidadas. Aí vocês vão escrever assim. A mentira fantasiosa. Social media. A mentira fantasiosa, que foi o tema da live que nós tivemos hoje. Anota aí, ó, a mentira fantasiosa. Live Pedras Lapidadas. Aí você coloca, depois disso, você coloca o que você quiser escrever. Que foi uma bênção, o que não foi, aí você deixa usar aí.
E envia, meninas, compartilha, tá bom? Envia para as pessoas se fez sentido para você. Pega aquele aviãozinho e manda para todos os seus contatos, ainda que eles não assistam, faça a tua parte, lança a semente. Certamente essa semente vai cair em algum solo bom e vai dar frutos, ainda que você não veja, o Senhor vai trabalhar na sua atitude. Amém? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo, meninas! Me deixa, Brasil, que agora eu vou. Tchau!